Não tá ainda, gente? Mas tem que Agora tá dando. Bem-vindos aí a uma nova aula presencial. Hoje, o nosso contrato que a gente fala é um contrato de bastante uso para todos nós. É um contrato de transporte. Vai aí desde transporte aéreo, transporte interestadual, transporte coletivo urbano, uma série de cenários aí em que nós precisamos desse serviço específico. Deixa de ser um contrato de prestação de serviço, mas uma prestação de serviço cheia de critérios próprios, né, ao ponto de ter uma disciplina própria no Código Civil. E também em legislação esparsa e muito em regulações também próprias, né? Porque hoje, desde que começaram as privatizações no Brasil, foram feitas agências reguladoras que lidam também com a parte de transporte. Então, a gente tem aí na aviação civil, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Temos a ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, no que diz respeito a estradas. Temos também ANTAC, essa aí acho que ninguém sabe que existe, Agência Nacional de Transporte Aquático. E também, correndo por fora, temos outras estruturas que regulam esse transporte. Se a gente vem para Porto Alegre, a gente já vê aí a IPTC, né, também agindo dentro do transporte coletivo, a própria prefeitura. Enfim, existe uma série de escalonamentos de regras, né, que acabam afetando esse setor, além daquela regra mais básica, né, que é a que a gente trabalha, tudo bom, que está no Código Civil. É um setor muito demandado judicialmente, né, especialmente no que diz respeito à aviação aérea, transporte aéreo, né. Agora parou um pouco porque, enfim, com a pandemia foi um dos setores mais afetados. Você está com Covid, do Covid você tem que evitar contato. Como é que você vai botar 150, 200 pessoas dentro de um tubo metálico, né, de aço, né, respirando o mesmo ar? Então, veio a pandemia, aviões no chão. Agora está começando, né, a dar uma reação, mas mesmo assim, as passagens caras, né, porque você precisa do querosene, você precisa de combustível. Esse combustível é pago em dólar, o dólar está lá nas alturas, o combustível também, né? E o próprio aumento da demanda vai fazendo com que os valores vão crescendo. Então, isso é uma perspectiva de que, para muitos, o transporte aéreo vai demorar para voltar a acontecer, né? Ao contrário de anos atrás, que na aviação aérea você podia usar pontos, né? Tinha aqueles pontos de milhas lá, e você tinha grandes vantagens envolvendo isso. Bom, não é do costume do legislador traçar conceitos. Mas aqui tem uma exceção, é o artigo 730 do Código Civil. Normalmente, conceitos ele deixa para a doutrina e para a jurisprudência para encher. Mas o 730 dá uma ideia, né, do que é o contrato de transporte genericamente considerado. E lá ele diz que é aquele contrato em que alguém se obriga a transportar outrem de um lugar para o outro, em segurança, juntamente com seus pertences. Então, alguém se obriga, mediante remuneração, a transportar outrem de um lugar para o outro e seus pertences. Isto faz do transporte, faz da sua natureza, uma obrigação de resultado.
Já devem ter ouvido falar, embora ainda não tenham tido a cadeira mesmo de responsabilidade civil, ou estão tendo agora, vão ter logo a seguir, mas já devem ter ouvido falar, porque é uma coisa muito usual no direito, né, no direito privado, as diferenças, né, principais ali entre o que a gente chama de obrigação de resultado e obrigação de meio. Uma compra e venda é uma obrigação de resultado, porque o sujeito tem que me entregar aquilo que eu comprei. Coisa simples, a coisa está pronta, eu comprei, ele tem que me entregar. Uma obrigação de meio, você pensa aí numa atividade médica, né? Quando o médico vai intervir, sem poder dar a garantia que vai salvar o paciente. Mas eu vou dar o meu melhor. Na advocacia, tu não pode garantir que tu vai absolver teu cliente. Só tem uma maneira de fazer isso. Comprando o judiciário. Nas 3 sequências, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Quem comprar o juiz, claro, esse aí pode garantir, né? O resto é um falastrão. Né? Mas aí você já entra no campo do ilícito e do crime. Agora, o contrato de transporte, ele não tem maiores problemas, né? É uma coisa bem simples. Você tem que deixar alguém no destino combinado. Claro que no meio disso pode haver intercorrências que a gente vai comentar como é que elas operam. Mas, em princípio, é algo muito simples. Você tem que deixar alguém no destino combinado. Então, como é que você cumpre esse contrato? Só assim. Não existe meio termo. Não existe deixar no meio do caminho. Não existe deixar o sujeito e não levar as suas malas também, se esse era o combinado. Então, você tem que deixar o sujeito em segurança, porque existe implicitamente uma cláusula de incolumidade. É implícito. Você levar o passageiro em segurança até o seu destino, junto com seus pertences. Essa semana teve uma decisão interessante, porque hoje nos aviões, né, dependendo, você pode levar um pet junto, né? Um gato, um cachorrinho. Não precisa despachar, né? Se eu despachar, ele vai morrer do coração, né? Vai infartar lá no meio. Aí acaba levando, se ele tem um porte menor, você pode levar. Aliás, isso é sinal dos tempos, né? Hoje você tem mais pet em Porto Alegre do que clínica médica. Se você procurar, você tem mais atendimento a cães e gatos, né? Normalmente que a gente usa, do que a seres humanos. Mas são coisas do nosso tempo. Agora, semana passada, o que teve? Teve uma pessoa que ela teve que entrar em juízo para conseguir levar um coelho. Eu não sei se haveria tanto problema em levar um coelho, né? Não me parece que um coelho seja mais agitado que um cachorro ou um gato. O máximo que pode fazer é que ele perde mais pelo, né? Suja mais a aeronave. Mas ela teve que entrar em juízo com o coelho e a juíza disse, não, num contexto de, né, do que se considera hoje a família, assim como os pets em geral, coelho está nesse bolo também. Então, tiveram que transportar o coelho junto com o passageiro ali na parte principal. Bom, domésticos? Existe algo relacionado com específico que são mais domésticos ou não? Olha, eu não sei acho que não tem assim, uma legislação específica, né, discriminando se é só cachorro ou gato que pode ser levado. Deve ser mais pelo porte do bicho, ou o tipo do animal, né? Porque pode ter cachorro, muito diferente do meu também. Se for pegar um dog alemão, pode pegar um assento para ele. Porque senão não tem como. Ou leva lá embaixo. Mas cada vez mais, né, a gente vê isso, né? Hoje você tem os pet friendly, né? Se você não é pet friendly, seu comércio já começa a ser reduzido, né? Hoje é restaurantes, bares, né? Shopping, né? Quem diria, você entra no Iguatemi e pode andar com seu cachorro lá. Não sendo uma fera descomunal, tu anda por ele onde você quiser. E aí de quem não quiser, né? Aí você começa a sair desse jogo, né? Do jogo do comércio, do padrão, né, que a gente tem de sociedade, né, que a gente está construindo no presente momento. E aqui tem o seguinte.
Abrangência do Código Civil. Quem dera, né, o contrato de transporte, de uma forma geral, a gente pudesse para as várias fontes normativas que podem existir. Né? Então, um verdadeiro diálogo de fontes. Por quê? Você vai para o transporte aéreo, você vai ver uma série de resoluções da ANAC. Você vai para o transporte terrestre, tem resoluções da NTT. Aí você tem o Código Brasileiro de Aeronáutica. Aí você também tem o quê? Leis internacionais. Inclusive, não faz muito tempo o STF teve que resolver, depois eu vou falar disso, o que seria aplicável no Brasil. Se era o Código de Defesa do Consumidor ou o tal do Tratado de Varsóvia. O que é um Tratado de Varsóvia? O Tratado de Varsóvia ele foi feito em 1929 para unificar regras do transporte aéreo internacional. Você imagina o seguinte, você faz um voo de Lisboa a Moscou. Você passa por uns 5, 6 países, ou 7. Se imagina se em cada país que você passar tem uma regra diferente. Daqui a pouco dá uma pane no avião. Não, peraí que eu vou jogar ali na Polônia, que a indenização é menor. Ou não, eu vou perder as malas na Itália, porque lá é menor. Então, para não virar um contexto absurdo para a própria empresa aérea, tem um documento que mais de 100 países assinaram, assumindo o quê? Limites indenizatórios, entre outros. Então, quer dizer, pela Convenção de Varsóvia, se houver lesão corporal grave, se houver morte, se houver perda de bagagem, se houver atraso, lá tem limites indenizatórios. O grande conflito aqui é o seguinte: Código de Defesa do Consumidor diz, em caso de dano, o consumidor tem que ser ressarcido. Mas não põe limite nenhum. Tinha 2 leis até que colocavam limites em termos de indenização, que era a Lei de Imprensa, e o Código Brasileiro de Telecomunicações, que o STF reputou como não recepcionados pela Constituição Federal. Ele sempre foi pela prova concreta do dano. E aí tinha esse conflito. Você assina um tratado multilateral com 100 e poucos países, né, e diz, olha, eu assinei esse tratado, mas eu vou aplicar minha lei. Pô, então aí não dá. Então não assinasse. Então isso aí o STF teve que resolver. Correndo junto com o Código Civil, temos o Código de Defesa do Consumidor. Basicamente, a contratação de um serviço de transporte, se não for um transporte de mercadoria, já em nível, né, empresarial, é uma relação de consumo. Toda relação de transporte de alguém, pessoa física, é uma relação de consumo. E aí o CDC vem junto. E às vezes ele pode ser melhor ou pior. Aí vai depender do caso. Bom, eu não poderia deixar de mencionar, poderia deixar de falar um pouco também, da questão do Uber. Eu já havia falado um pouco quando eu tratei do contrato de prestação de serviço. E o Brasil está bem oscilante. Está bem oscilante, né, hoje a jurisprudência, no sentido de entender se Uber é relação de trabalho ou não. Agora eu vi uma decisão que saiu, não foi do TRT daqui, mas foi uma decisão de um TRT condenando a Uber a pagar 600 e poucos mil reais. Era 1 milhão, sabe? Houve uma notícia dizendo que era 1 milhão. Pode ser que do somatório, né? Eu via de danos morais, eu vi 600 mil, né? Para uma mãe cujo filho era um motorista de Uber, que foi fuzilado praticamente, ele tomou uns 19 tiros, uma coisa assim, ele foi fuzilado, e ela ganhou essa indenização, né? E claro, ali também vinha a questão das verbas rescisórias e tal. Mas entrou lá
na Justiça do Trabalho. Eu acho que não precisaria, né? Acho que poderia ter o mesmo efeito na Justiça Comum, mas de lá veio essa pretensão reparatória, né? Então a coisa está nisso, né? Afinal, motorista de Uber é ou não é relação de emprego? Em algum outro país, você já tem isso estabelecido? A Holanda, a Inglaterra, a Califórnia, nos Estados Unidos. Só que lá a questão é que no Brasil, principalmente, para você contratar alguém, você tem um sócio que não faz nada e cobra muito caro, que é o Estado, né? Então, hoje, quando você contrata alguém, mais ou menos, tu faz uma projeção de quase um salário duplo, né? Se você contar que tem que pagar FGTS, INSS, 13º e tal, uma série de coisas, né? Então, isso traz o custo do empregado muito alto. Às vezes, tu até gostaria de dar para o cara, né? Olha, veja eu fazer um depósito de FGTS, deixa eu dar para ti, né? Mas aí Para tu usar. a ação do MEI também? O microempresário individual, o problema do MEI é que, em vários casos, você interpreta como fraude, né? Na medida em que tu manda a pessoa constituir, né, uma microempresa individual para parecer que não é empregado, mas se depois ele trouxer em juízo um monte de e-mail, um monte de WhatsApp, onde tu fica dando ordem para ele de como ele tem que fazer, isso aí vira relação de trabalho na hora. E aí tu vai ter que pagar todos os atrasados, incluindo esses encargos. Aí fica muito caro. Então, assim, a coisa está nesse perrengue. Afinal, vai ser, não vai ser. E hoje o maior problema do pessoal do Uber é a gasolina, né? E a coisa está tão dominada pelo Uber, é tão necessária, que se hoje você tira o Uber, cria um caos social. Não tem mais como viver sem isso, é um caminho sem volta. E os caras não estão sabendo como fazer. O GNV está caro, a gasolina está cara, e a Uber não aumenta os preços para não afastar a clientela. Então, tá ruim. Mas a questão aqui do Uber é que quando o Uber entrou em ação aqui no Brasil, ele começou em 2014. Então, ele pegou justamente a crise de 2014, que depois se estendeu, e ele serviu aí de base para muitas pessoas que perderam emprego, que tiveram uma baixa de renda e tal. Sempre foi uma mão na roda. Só que o que aconteceu? Qual foi a primeira reação contrária? Foi a dos taxistas, né? O pessoal não queria perder a zona de conforto, né? E aí você tem uma tecnologia disruptiva para tirar esses players antigos, né? Então aí houve alguns atos mais violentos, né, contra essa turma, e teve muita prefeitura guinchando o Uber. E teve muita ação judicial, decisão judicial, até que veio a lei do Uber. Em 2018, 4 anos depois, veio a lei do Uber, né, que a gente chama a lei do Uber, entre aspas. É a lei 13.640 de 2018. Essa lei do Uber, ela disse o seguinte: a exclusividade, né, ela confirma, né, que a exclusividade para tratar de normas de trânsito é da União. Os municípios não podem proibir Uber. Se quiser regular, pode regular, mas não pode proibir. Não pode guinchar, não pode multar. Eu não quero regular Uber na minha cidade. Tudo bem, mas deixa funcionar. Se você quer regular, tem que ser dentro de um contexto, né, normal. Para o cara ser motorista de Uber, então tem que apresentar certidão de antecedentes, folha corrida, vamos ver como é que vai ficar a questão dos impostos, ISS, enfim, coisas nesse sentido. Antes do Uber, né, uma vez eu tinha ido para São Paulo. Em São Paulo tinha problema, assim como Rio de Janeiro, tinha muito problema de táxi pirata. E aí o motorista lá, na oportunidade, me chamou a atenção, que ele disse: olha, só aqui em São Paulo, capital, deve ter 10 mil táxis piratas. Ele diz assim: é um pirata tão bem feito que tu só sabe se é pirata se tu parar ele e começar a vasculhar a documentação, senão tu olha e tu não dá nada. Hoje eu acho que não precisa mais, porque tem um Uber, né? Mas por que tinha isso? Porque tinha falta desse serviço. Se vocês lembrarem aí, Porto Alegre sem Uber é muito ruim. Você pegar uns táxis caindo aos pedaços, a maioria aí não era educado, enfim, uma série de problemas que com o Uber a gente deu esse upgrade.
Ah, mas e se eu sofrer uma lesão no Uber? Se eu me machucar no Uber, alguma coisa assim? Em relação ao Uber, tu toca ali, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e pede indenização, é um transporte normal. Ainda que o Uber não tenha um carro sequer. O Airbnb não tem uma pousada em um hotel. O Uber não tem um carro. O iFood não tem um restaurante. Mas isso não isola eles da responsabilidade. Ok aqui, gente? Professor, na questão ali das cidades, tem algumas cidades que regularizam. Acho que Porto Alegre tem regulação para Uber. Tem norma para Uber, né? Mas não para proibir, né? Só para tomar conta aí de algumas coisas. Tipo, que A parte... até onde pode ir, justamente o que ele muda, sendo regulado pela cidade. Tu pode se basear, por exemplo, como tu lida com táxi. Né? Ah, o que eu exijo para o cara ser motorista de táxi? Ah, exijo folha corrida, exijo CNH, exijo que o carro esteja em condições, né, de uso, né? Eu não sei se tem vistoria de Uber, né, mas aí se tu é parado e teu carro não está em condições, ele poderia guinchar. Né? Não é? Estava até tantos anos? 5 anos, 6 anos. Eu sei. É que depende da modalidade daí. Assim, a Uber Black. Eu sei que tem as regras da Uber para uso de carros e eu acho que elas são mais severas ainda em relação ao que se exigia, por exemplo, de táxi. Né? Acho que ela cobra mais ainda isso. Essa grande questão que precisa é a questão da vistoria, né? Tem que fazer a vistoria, E antes também o que acontecia é que os táxis existiam as placas de táxi, né? Que acabavam virando um comércio paralelo. Hoje não precisa, hoje não tem mais sentido, né? Porque antes era um serviço que só podia oferecer se tinha táxi. Hoje o Uber te mata, né? Então, se tu tinha um ponto bom ali, pega ali na frente do HPS, uma placa, só a placa do táxi era 200 mil reais. Uma placa de lotação, essas lotações, 400 mil reais. Só a placa dela. E aí virava um comércio, né? Isso não podia ser cedido, mas daqui a pouco tinha sujeito ali usando 10. O cara tinha 10 táxis. Como é que acontecia, né? Tudo funcionando, né? À margem da lei, né? Quando entrou o Uber, eu lá embaixo, ninguém mais quer táxi e tal, né? Mas eu acho que um táxi bem empregado aí, né? Pelo menos em outras épocas, ele podia render aí de 8 a 10 mil reais por mês, né? Na mão ali do proprietário. Então, era uma coisa que dava dinheiro. Uma vez eu peguei um táxi, até tinha uma juíza dirigindo, era uma juíza aposentada, o táxi era do marido dela, ela começou a contar a história dela, ela disse, eu estou aqui para ajudar meu filho, que casou agora e tal, e ele não pode dirigir, e ela foi para o trabalho, né? De idade mais avançada, vestiu a camisa e estava lá pilotando o táxi. Bom, aí, para a gente fazer aqui uma divisão, até porque a lei faz isso, tem uma figura, é o transporte gratuito. O transporte gratuito. Aqui nós temos a incidência de uma responsabilidade civil subjetiva. Dolo ou culpa grave.
que acontece? Depois a gente vai falar ali sobre o contrato de transporte normal, aquele que a gente paga. Existe uma responsabilidade objetiva. Onde você tem responsabilidade objetiva, você facilita a vida da vítima. Por quê? Porque ela tem um ônus menor de provar. O ônus de prova dela é menor. Ela não precisa provar a culpa. Para chegar num fator de indenização, ela não precisa provar a culpa de quem acabou, de alguma maneira, gerando essa lesão sobre ela. Um acidente de ônibus, né? Porque tu comprou a passagem, né? E aí tu imagina o seguinte, houve um acidente de ônibus e aí a própria vítima tem que fazer toda uma perícia, um levantamento para saber se esse acidente aconteceu porque foi uma falha mecânica do ônibus, apesar de ele estar com vistoria, se isso diz respeito ao fabricante, se era um problema do motorista, se era um problema de terceiro, né? Então você cria um entrave tão grande do ponto de vista técnico, né, que a grande massa das pessoas não conseguiria desvendar isso, né? E aí você teria vários campos aí de impunidade, né? Então, diante desses avanços tecnológicos, a gente entra no século XX já trabalhando em vários setores com a responsabilidade objetiva, para facilitar a vítima. Então, a vítima tem que provar o quê? O dano, né? Por que você foi parar no hospital? Porque eu tive ali uma lesão cranial porque eu bati a cabeça. Aí chega lá no hospital e diz, não, está aqui porque teve um AVC. Nada a ver, né? Então, você tem que provar que o seu dano tem uma relação com aquele acidente, né? E um nexo causal, né, entre esse dano e aquela atividade. Bom, aí você não precisa provar culpa de ninguém, nem do motorista, nem de terceiro, basta fazer esse link, dano e fonte geradora do problema. Mas se a gente fizer isso no transporte gratuito, o transporte gratuito vai desaparecer. Por quê? O transporte gratuito ele é chamado transporte desinteressado. A gente chamaria de carona, né? A gente chama vulgarmente de carona. Então, o que acontece? Quem dá carona não é um profissional. É uma pessoa normal, né? Dirige, enfim, por N motivo está dando carona. Se ele se envolver num acidente e este meu carona se acidentar, né, se lesionar, ele tem direito, né, de pedir uma reparação se sou eu o culpado. Aqui entra na ideia de responsabilidade subjetiva, onde eu vou ter que provar que esse motorista agiu com dolo ou com culpa grave. Dolo. O dolo ele tinha vontade de produzir o dano. Eu quero me acidentar. Ou assumiu isso. Daí é o que a gente chama de dolo eventual. Encheu a cara e foi dirigir. Então, assumiu que esse acidente poderia acontecer. Está embriagado. Até para fins de júri, né? Se você mata alguém e vai responder perante o júri por homicídio doloso, na direção, aí vão verificar isso aí. Bebeu, quanto que bebeu, assumiu o resultado, aí é dolo. Bom, mas se não for dolo, então ao menos culpa grave. Súmula 145 do STJ. Você tem variações de culpa, né? Tem aquele olhar rápido, né, que não representaria tanta desatenção, mas tem outra que não é compatível. Hoje, se você pega as pessoas dirigindo, se antes o problema era atender o celular, e isso dava acidente, né? Porque o cara só tinha uma mão na direção, enquanto estava falando no telefone. Hoje em dia, o que as pessoas fazem no volante? Abrem o WhatsApp, abrem o Instagram, abrem o Facebook. Aí você não tem só uma mão,
Você não tem óleo. Daqui a pouco você está ali, ó, 30 por hora, não está vendo que o sinal fechou e ali tem uma passarela de pedestre. Ah, porque resolveu responder um WhatsApp. Pegou uma criança, está feita a tragédia. Culpa extremamente grave. Você não pode tirar os olhos da direção. E se você, daqui a pouco, gera um acidente por conta disso, que resolveu na hora atender o WhatsApp, mexer, né? Não é nem atender, porque atender você ainda fica falando no Bluetooth, né? No rádio. Você tira os olhos e gera um acidente, aí você responde subjetivamente pelo dano gerado ao passageiro. Bom, e aqui tem o 736, parágrafo único. Ele diz o seguinte: já não é desinteressado, já não é carona, o transporte, né, que visa algum benefício do transportador. Direta ou indiretamente, um benefício econômico, por exemplo. Você vai ali numa imobiliária, eu queria ver o último lançamento ali da Melnick, lá perto do Antônio de Carvalho. Tá? Espera aí que eu te levo. Aí lá vai o corretor, né, vai no carro dele, para te levar para apresentar. Ele não está te dando uma carona, porque tu não vai ficar lá e seguir a tua vida. Ele está te levando até o empreendimento porque ele quer te mostrar para tu comprar. Depois vai te trazer de volta. Este percurso que ele está fazendo é um contrato de transporte. É uma relação de consumo e responde objetivamente. Porque tem um interesse por detrás desta pretensa carona. No mercado, em geral, no mercado considerado, né, de uma forma ampla, existe uma regra que diz o quê? Não existe almoço grátis. Tá? Nada é grátis, nada é free. Todas as cortesias são computadas para quê? Para te estimular, nem que seja como uma metodologia de marketing, a comprar. Né? Então, isto já faz parte de um contrato, ainda que previamente é parte de um contrato. Ok aqui? No interior do Rio Grande do Sul, você consegue contratar o transporte gratuito no SUS. Se eles têm alguma consulta aqui em Porto Alegre, ou uma cidade, tipo, tu vai em cidades como pequenas, como eu digo, tipo Sentinela, Paco, essas coisas são mais 10 mil habitantes, né? Tu consegue transporte gratuito. Aí ele entraria nessa aí. Tu consegue um transporte gratuito porque a prefeitura fornece. Que a gente chama de ambulância terapia também. Às vezes pega o paciente e manda para a capital, às vezes investir lá. Sim, mas aí eles contratam o ônibus dele, o motorista dele. Isso dali, se tu tiver que responsabilizar ele, tu vai responsabilizar ele na ótica do Código Civil, porque ele é um prestador de serviço, ele está ganhando para isso, né? Ou pode também responsabilizá-lo como um concessionário, permissionário, né? Sobre a ótica da responsabilidade civil da administração pública, assim como o próprio município, né? O que também atrai a responsabilidade objetiva. Mas ele é remunerado para fazer aquilo ali. Nessa ótica ali, não, porque tu não está pagando diretamente o serviço. Então, tu tem que trabalhar com a responsabilidade civil da administração pública. O Código Civil tu pode usar. Ok aqui? Aí, Se eu não pago o ônibus, né? Isso não existe, né? Tipo, tá empresa e tal, vamos ver agora. Agora que eu vou falar esse ponto. Assalto em ônibus. Como é que fica? Vamos falar desse tópico aqui agora.
esse ponto é um ponto cheio de dados aí, depois eu vou botar um slide, se quiser, lugar. Responsabilidade civil do transportador por danos ao passageiro e às bagagens. Como é que a gente trabalha com isso? A busca por avanços tecnológicos de segurança é constante, né, em vários setores. Talvez um dos mais evoluídos nesse sentido é o transporte aéreo. Se a gente for ver ali a proporção de acidentes, pelo menos com aeronaves de grandes companhias e grandes portes, é largamente inferior aos acidentes com ônibus, né? Ônibus interestadual e ônibus coletivo. Até porque existe uma cobrança internacional sobre isso, existe uma certificação, né, sobre as companhias, sobre os aeroportos. Né? E acredito que daqui a um tempo mais as aeronaves talvez nem comandante mais tenham. Vai ser alguém em terra operando ali no controle. Mas mesmo assim, né, ainda que seja um setor altamente sofisticado, ele também pode gerar danos. Né? Também é capaz de produzir falhas. Falhas mecânicas, falhas humanas. Dizem que o acidente aéreo é um somatório. Né? A falha mecânica com a falha humana. E se houver falha humana, o mecânico corrige. Se houver só mecânica, o ser humano consegue evitar. Né? Veja aquele... Você já viu aquele filme do comandante que pousou no Rio Hudson, lá em Nova York? Eu me esqueci o nome do filme. O sujeito partiu ali saiu do aeroporto de Nova York, estava decolando, veio uma revoada de gaivotas para cima do avião dele, perdeu a primeira turbina, perdeu a segunda turbina. O que vai fazer? Vamos tentar voltar para o aeroporto. Não vai dar, não vou conseguir planar até lá. Perdi tudo. Antes disso, eu vou cair. Ele conseguiu pousar no Rio Hudson, em Nova York. Não morreu ninguém, não se machucou ninguém. Né? E aí, no final da apuração, né, os caras analisando como é que ele se salvou, eles disseram, te salvou porque era tu. Foi o diferencial. Né? Todos os testes que a gente fez aqui era para ter morrido. É para não ter sobrado nada. Então, né, deu sorte. Né? Mas, bom, o contexto do transporte, de uma forma geral, ele é visto como uma atividade que tem um risco inerente. Esse risco, na verdade, ele é compensado por quê? Pelo bônus. Qual é o bônus? O bônus é a venda das passagens. É o dinheiro que você ganha vendendo. Só que, uma vez que a sua atividade gera risco, você tem que responder por ele. Você tem que responder por esse risco. E, para alguns, esse risco é mais intenso ou menos intenso. Se você pensar no transporte aéreo, por mais seguro que seja, ele tem um detalhe que falta em relação ao transporte terrestre. Não tem acostamento. Transporte aéreo, o acostamento é no chão. E se cair, morre todo mundo. Não tem salvação. Então, existe sim um risco, né, enorme, né, por conta desse problema, né, da velocidade e altura. E aí o que acontece? O artigo 14 do CDC, ele trabalha com a ideia de defeito de serviço. Defeito, ele sempre combina com uma questão de insegurança. Você compra um produto que ele é inseguro, gera dano, é defeito. Exemplo. Tinha uma época aí dos celulares que explodiam. Lembra? Tinha, não sei se era um iPhone, tinha alguma coisa assim que era um celular que explodia. E, claro, machucava aqui o cara que está aqui do lado. Não espera que um celular vai explodir. Não está no contexto. Celular que explode é inseguro. Defeito do produto. No nosso caso aqui, um acidente de trânsito é um defeito de serviço. E o artigo 14 do CDC diz o quê?
Responde o fornecedor por defeito do serviço, independentemente de culpa. Então, quando você diz independentemente de culpa, você já qualifica o setor como sendo de responsabilidade objetiva. E aí você já diz para a vítima, não precisa provar a culpa de ninguém. Precisa provar o teu dano, e que esse teu dano está ligado, né, àquela atividade. Aí o fornecedor, o problema é dele, ele que vai atrás. Ele que vai atrás de quem gerou o problema. Entrando nessa linha, porque veio depois, o Código Civil atual, ele tem lá o artigo 927 que diz o seguinte: em sendo uma atividade empresarial não organizada, vincula-se ela à responsabilidade objetiva. Então, também ele já está eliminando o conceito de culpa. Então, a ideia cada vez mais nessa sociedade de risco que a gente vive, cada vez mais é eliminar a ideia de prova de culpa e trabalhar com a responsabilidade objetiva, sem que isso seja necessário demonstrar. O artigo 734 do Código Civil é interessante, porque ele já diz o seguinte: qualquer cláusula contratual que diga o transportador não vai indenizar. O transportador não vai indenizar em caso de acidentes e lesão a passageiro e suas bagagens. Completamente nula. Nulidade total. Não existe essa isenção. Bom, aí a gente pensa o seguinte: tá, mas então essa responsabilidade, ela é total? Não, ela não é total. Só existe um setor oficialmente no Brasil, existe um setor em que se trabalha com a ideia de responsabilidade absoluta. Ou seja, mesmo que você não tenha nada a ver com o problema, se o problema acontecer, você paga. É o acidente nuclear. Então, digamos que um tsunami invadiu lá Angra 1, Angra 2 e fez o mesmo problema que ocorreu lá no Japão com Fukushima, né? Você teve uma cidade que você tirou todo mundo de dentro da cidade, né? Porque deu vazamento nuclear, houve aquela invasão do mar. Se acontecer isso em Angra 1, Angra 2, a União tem que pagar os danos que foram ocasionados. Então, oficialmente, esse único caso de responsabilidade absoluta não tem como se desviar. Mas isso foi problema climático, paga. Paga porque o que tu faz é de extrema periculosidade, né? De extremo risco em caso de dano. Não é o caso do transporte, não é o caso do contrato de transporte. Tá? Por quê? Porque o 734 do Código Civil, ele traz as excludentes de responsabilidade. O transporte. Só que aí ele diz uma coisa, mas não diz muito. Ele usa um termo geral. E aí a gente vai ter que preencher. A doutrina e a jurisprudência vão ter que preencher. Aí diz o seguinte, olha, funciona como excludente de responsabilidade, defesa do transportador, a força maior. Tá. Porque aí é o seguinte, né? A força maior é tudo que é externo. Essa é a ideia geral da força maior. Lá do direito inglês, eles costumam botar a força maior que eles chamam acts of God, atos de Deus, então põe culpa na natureza, né? Terremoto, vulcão, tempestade. E põe os atos do príncipe, atividades da administração pública, quando eles dizem que tu pode ou não pode fazer alguma coisa.
E aqui a gente usa força maior. Só que aí vem aquela questão que a colega levantou. É força maior o roubo? Força maior o roubo em coletivo? É força maior um acidente provocado por um motorista de caminhão bêbado que entrou no ônibus, estava sendo bem conduzido, lá da Itapemirim, por exemplo, da Ouro Prata? Vejam que tudo são agressões externas, além da atividade, né? Não é um motorista que, de repente, estava dirigindo, tinha ali todos os seus exames médicos, tudo sendo bem feito, bem acompanhado, daqui a pouco o cara teve um AVC. Um AVC hemorrágico, parou tudo, travou, e o ônibus cai numa ribanceira. Isso é caso fortuito interno. Problema interno paga. Caso fortuito é o fortuito interno, em ocorrendo, o transportador paga. O motorista passou mal, por mais que a gente quisesse, né? Ele não tem a culpa nisso. Se ele provocar um acidente assim, ele paga a conta. Agora que meu problema é o que está vindo de fora. Está agredindo o transporte externamente. E essa força maior, ela vai acabar passando pelo quê? Ela vai acabar passando pelo teste da jurisprudência. E aí, eu vou abrir aqui uns slides. Vou abrir uns slides. Para a gente ver aqui. Depois eu ponho lá no Moodle também. Alguém pode ser voluntário para ver aquele primeiro slide ali? Consegue ver? Aproximando. Recurso denominado ação de indenização por danos materiais e morais ou interior de ônibus, responsabilidade objetiva do transportador afastado. Fato de terceiro, jurisprudência de turmas recursais. Dever de indenizar não configurado. Sentença mantida, hipótese em que a parte demandante busca ser ressarcida dos prejuízos suportados decorrentes de roubo ocorrido no coletivo de propriedade da ré, oportunidade em que teria sido subtraído seu telefone celular, óculos de grau, identidade, cartão do ônibus e chaves avaliados em R$ 800. Sustenta que, em virtude do ocorrido, vem passando por dificuldades psicológicas, além de enfrentar problemas de visão. Pediu indenização por danos materiais e morais, responsabilidade objetiva do transportador, que não se aplica ao caso concreto, considerando a excludente de responsabilidade, advinda de fato de terceiro. Prova coligada aos autos que demonstra a quebra do nexo de causalidade, porquanto os prejuízos suportados pelo demandante foram decorrentes de fato de terceiro, que se apresenta na hipótese como excludente de responsabilidade da demandada.
sentença de improcedência. Esse é o padrão normal para assaltos em coletivos. Ou ônibus, né? Às vezes eles faziam assaltos em ônibus que iam, por exemplo, lá para o Paraguai, lá para a fronteira, né? O pessoal sai carregado com um pouco mais de dinheiro. Aí vem dois lá, bandidos, né? Que compram a passagem, vão ali dentro. Aí no meio, ali, uma hora depois, já mandam um celular para um parceiro. Eles param o ônibus, levantam todo mundo, assaltam todo mundo e saem nesse carro. Se entende que no valor da passagem, o valor cobrado da passagem, não tem um custo que possa suprir a segurança, né, do coletivo. Esse problema de segurança pública é do Estado, né, e não propriamente da empresa que explora a atividade. E aí, de regra, assaltos em ônibus não levam indenização. Às vezes vai surgir uma outra coisa, com alguma peculiaridade, talvez acaba escapando, mas a rede maior é essa. Segundo caso. Às vezes não poderiam prever, colocar um negócio de metal para ver se está armado, algo do gênero. Aí eles dizem que isso sai caro e que se o sujeito estiver armado, tu não tem como impedir ele, porque o motorista não tem como reagir. Esse seria o problema. Teria que mandar alguém dentro do ônibus com essa ótica. Mas para tu pegar um avião, você tem que passar lá e tampar armados. Mas daí não é só, aí é para terrorismo. Aí é sequestro, terrorismo de aeronave, dentro de um contexto de regras internacionais, né, que infelizmente a gente não consegue aplicar aqui, né? Dependeria da legislação pátria aqui colocar isso. Né? As empresas de ônibus, elas tomaram um pulso forte aí na pandemia. Né? Elas já vinham sentindo um tranco grande, né, por causa desses aplicativos, né? Muito motoboy na rua. Com a pandemia, o pessoal parou de usar, e aí o problema é a sustentabilidade disso, né? Você não tem gente pagando, e ele é necessário, a gente vai ter que botar dinheiro ali para fazer isso. Mas, claro. Professor, mas ônibus assim, entre cidades, muitas vezes é perguntado se quer com seguro ou sem seguro. Esse seguro seria referente ao quê? Esse seguro, boa pergunta da colega, seguro que te cobram na passagem de ônibus intermunicipal, ou às vezes interestadual. Né? Esse seguro é apenas um facilitador para a vítima. Tá? O que acontece? Se tu tiver ali uma perda de bagagem, uma lesão, enfim, tu nem precisa entrar com uma ação contra a empresa, tu já faz o teu pedido direto para a seguradora e ela iria te ressarcir dentro do valor da pólice deles. Então, isso seria um fator para tu ganhar tempo e facilitar essa vinda. Do contrário, se tu for pedir, talvez eles vão criar ali alguma resistência, né, para ficar de alguns anos brigando, né, para pedir a extensão do teu dano. Então, é uma comodidade. É apenas uma comodidade, mas não afasta indenização nenhuma. Né? Inclusive, a própria empresa, se for uma empresa maior, é bem possível que ela tenha a seguradora dela. Né? Porque daqui a pouco cai um ônibus numa ribanceira, mata 20, né? Ela aciona a seguradora dela, que ela paga, ela vai lá e se ressarce com as vítimas. Bom, mas aqui, ó, aqui já mudou. Apelação civil, responsabilidade civil em acidente de trânsito. Queda de passageiro ao desembarcar de ônibus. Responsabilidade objetiva do transportador moral, dano moral em ré ipsa. Dever de indenizar, rubricas indenizatórias ratificadas precedentes. O prestador de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados. Então, aqui você pode usar dois argumentos. Ó. Incidência do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Vai te mandar para culpa presumida ou responsabilidade objetiva, por quê? Porque tu é um permissionário ou concessionário de serviço público. Então, tu também responde objetivamente. Não quero usar a Constituição Federal, quero usar o CDC porque eu paguei a passagem. Tudo bem.
pode usar o Código Civil, 734, ainda pode usar o 14 do CDC. Pode fazer aqui uma amarração de leis que te levam para o mesmo lugar. Caso em que a autora, devido à manobra brusca do preposto da ré, ônibus coletivo, as pessoas estão aqui. Devido à manobra brusca, foi vítima de queda no interior do coletivo, sofrendo lesões corporais, nexo causal demonstrado, ausente prova de qualquer excludente de responsabilidade, como a respeito culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Quiserem empurrar para ela, então, o fato dela ter caído. Dever de indenizar o dano causado na medida em que o transportador tem obrigação de meio e de resultado, ou seja, não só deve conduzir o passageiro, quanto deve fazê-lo de forma segura para que chegue incólume ao seu destino. Isso aí não é de meio, isso é de resultado apenas. Tendo presente que o óbito da vítima decorreu da lesão sofrida no evento danoso, cuja responsabilidade é inarredável da empresa, evidente o dever de indenizar os danos morais causados, os quais, na hipótese dos autos, caracterizam-se como um dano em ré ipsa. É adequado o montante definido pelo juiz originário, e que é dissonante das peculiaridades do caso concreto, conforme o entendimento dessa corte, se tratando de vítima fatal. Pensionamento ratificado nos termos da sentença, com secretários legais, abatimento do seguro de PVAT confirmado. Súmula 246 da STJ. Depois é legal conferir esse acordo aqui, porque eu não sei se essa ação ela entrou quando a pessoa ainda estava viva, pedindo uma reparação pelos danos, né, que ela tinha sofrido, ou se essa ação entrou quando ela já tinha morrido. Porque quando ela entrou quando ela já tinha morrido, duas coisas podem acontecer. Você poderia entrar com uma ação em nome da sucessão dela, por conta do quê? Pelo sofrimento que ela teve. Aquele sofrimento que ela teve, que é indenizado dentre o acidente até o momento do óbito dele, é um patrimônio que ela adquiriu, é uma indenização que ela adquiriu. Só que, na medida em que ela falece, isso vai ser dividido entre a sucessão dela. Só que é um direito direto dela, é dela. Mas, quando você tem dano-morte, acontece também muito do chamado dano por ricochete. Quer dizer, você mata esse, mas quem sofre são esses três aqui. Quem são esses três? Pode ser os filhos dela. Filhos menores que perderam a mãe, filhos maiores que perderam a mãe, e talvez até filhos que, além da dor de ter perdido a mãe, que é uma dor grande, né? Tem também o problema da perda financeira, porque aí a mãe sustentava a família e vai deixar de fazer. Então, você tem o dano da vítima em si e, eventualmente, um dano ricochete, que são os parentes já reclamando um direito próprio, pela dor que ele sente ao perder aquele ente querido. Então, eu não sei como é que isso foi impactado aqui, mas tem uma expressão ali que fala o seguinte: dano moral em ré ipsa. Já ouviram falar nisso? Eu falei para vocês que na responsabilidade objetiva você tem que provar o dano. E eu falei que você tem que provar ali o nexo causal, quer dizer, esse dano está relacionado a uma atividade. Não, na objetiva tu não prova isso. Não precisa mostrar quem falhou e como falhou. Tem que mostrar só que o teu dano está relacionado a uma atividade. Não, essa, o dolo e a culpa é a subjetiva, que é a questão do carona. O carona, tu só atinge ele provando a culpa dele. O transportador, tu não precisa provar a culpa. Então, o que acontece? Eu tenho que provar o meu dano. Né? Tá, mas o meu dano é o seguinte: o sujeito teve um acidente de trânsito, o ônibus bateu no outro caminhão e o cara ficou aleijado. O sujeito ficou aleijado, o paraplégico, tetraplégico. Bom, tem um problema de renda, né? Ao tu deixar de trabalhar, né? Mas também tem o problema da dor. Como é que fica a dor de alguém que, de repente, descobre que está paraplégico por causa de um acidente de ônibus? A partir de agora, é cadeira de rodas. Eu preciso provar a minha dor? Como é que eu provaria a minha dor?
Como é que eu vou chegar? Eu precisaria chegar na frente de um juiz de cadeira de rodas e dizer para ele: eu estou sofrendo porque eu estou numa cadeira de rodas? Não precisa. O juiz tem que me ver ali e saber o que eu estou sofrendo. Então, quando você tem essas questões de dano moral, na grande maioria dos casos a gente chama de dano moral em re ipsa, que é quando a coisa fala por si. Não vai só dizer ali, está paraplégico, põe um exame indicando, quem sabe uma foto. E aí o juiz vai ter que entrar, vai ter que se incorporar nessa pessoa, entender o que ela sofre por ter ficado paraplégico, o que seria um valor que poderia confortar ela diante dessa perda grave. Então, quer dizer, o dano em re ipsa não é um dano que eu preciso me debruçar para provar. A coisa fala por si. Tem algum cálculo específico para saber quanto é a indenização? Deveria ter, porque a tendência no Brasil é indenizações baixíssimas. No Brasil, a gente ainda está num estado assim, muito primitivo em termos de reconhecer fatores humanos. E em outros lugares, despontam, né, para patamares muito maiores, Estados Unidos, Europa, né? Você vê lá aquele caso do Floyd, né? Foi o caso de racismo, o policial matou ele. No acordo, a família ganhou 25 milhões de dólares. No acordo. Até porque eles não iam correr, o condado ali não ia correr o risco de meter a cara num júri, porque ia tomar um ferro muito maior. Então, eu acho que foi o próprio condado, né? Que é o município, né? Porque lá a polícia ela é municipal, né? Você tem, eu acho que ele era agente do xerife, salvo se fosse polícia estadual, mas eu acho que ela era local, né? E aí é o município que tem que bancar isso aí. Eles chamam de condado. E aqui nós tivemos o caso, aquele do Carrefour, né? Onde o sujeito foi também enforcado, e outro espancado. E no acordo saiu 5 milhões. 1 milhão para a esposa e mais outros 4 para parentes. Para parentes, eles teriam direito a receber, né? Mas isso também foi por acordo. E eu sei que o Carrefour, parece que ele botou lá 100 milhões, uma coisa assim, lá numa ONG lá né, que trabalha com esse tipo de problema, né? Foi lá e jogou. E esses dias saiu uma outra condenação ali, envolvendo honorários que ele tinha que pagar também para os advogados da ONG. Como é que foi isso? Mas, mesmo assim, o que o Carrefour fez foi uma estrutura muito diferente, assim, em termos de jurisprudência e uma conduta. Quer dizer, errou, tenta reparar da melhor forma. É uma indenização que dificilmente sairia em juízo, mas remotamente sairia em juízo nesses patamares. A gente não conseguiria. Quem sabe isso não poderia ficar de modelo, né, para outras coisas, né? Para outras coisas similares. Aqui tem um outro case, ó. Esse aqui também é um caso diferente. Esse aqui é um caso bem diferente. Arremesso de elemento externo. Transporte de passageiros. Arremesso de pedra fortuito externo. Ferimentos, ação de indenização por revés moral. Responsabilidade do transportador. Compete ao transportador conduzir o passageiro são e salvo até o local de destino, sob pena de responder pelas desventuras havidas durante o deslocamento. A contraprestação ao pagamento da passagem é o transporte seguro. Subjaz a responsabilidade objetiva. Entretanto, o nexo de causalidade estabelecido entre a conduta perpetrada e o dano experimentado não está imune a excludentes capazes de lidir o dever de indenizar. No caso em apreço, a alegação de que o estilhaçamento do vidro decorreu de arremesso de pedra por terceiro no exterior do veículo em movimento veio desacompanhada de comprovação passível de desatar o laço causal entre a conduta do transportador e o evento danoso.
Desse modo, ausente prova ônus que incumbia a requerida de que se tratou de fato de terceiro, fortuito externo, uma vez que nem sequer foi encontrada a referida pedra, procede o pleito autoral. Dano moral, a lesão física grave caracteriza o dano moral puro, que independe de comprovação do alegado prejuízo, já que presumível. No caso, a perda da visão de um olho enseja a reparação requerida. Em relação ao quanto indenizatório, é de ser mantida a fixação realizada na origem, porquanto não distor dos parâmetros norteadores de indenização adotados por essa Câmara Civil. O que aconteceu aqui? Segundo o transportador, era um dia de Grenal, estava passando um ônibus, que era da Carris, e dentro tinha um pai e um filho, alguém jogou uma pedra do exterior, essa pedra pegou o vidro, estilhaçou o vidro e partes desse vidro atingiram o olho da criança e ela perdeu a visão de um olho. E ela entrou contra a empresa. E a empresa disse, mas isso foi um elemento externo, né? Como se fosse um roubo, né? Alguma coisa assim. Se fosse uma batida de um caminhão, se entende o quê? Quem está na estrada está no risco. Se desaba uma estrada, se um caminhão bate em ti, se um animal na pista te pega, tu paga a conta perante os teus passageiros. Tua. Depois tu vai buscar quem é o culpado. Aqui foi um arremesso. O judiciário está dizendo o seguinte, olha, se fosse um arremesso de pedra comprovado, pode ser até que eu lhe diria culpa. Mas cadê a pedra? Eu tenho só um vidro que estilhaçou. Os estilhaços desse vidro foram parar no olho da criança. Esse vidro está dentro do veículo e tinha que levar com segurança, não levou, paga a conta. E aí não precisa ver, né? Quanto é que uma criança tem que ser indenizada pela perda de um olho. Claro que quando você aplica uma indenização por dano moral, tu também avalia a conduta do indivíduo. Quanto que ele falhou, né? Quanto que ele merece ser reprimido. E às vezes você tem essa lesão pelo risco que você acaba gerando, embora risco de ser apedrejado, acho meio relativo, né? Mas é diferente você provocar essa lesão numa criança do que, por exemplo, você botar um motorista embriagado para dirigir, gerar um acidente e gerar o mesmo resultado. Acho que o nível de repressão teria que ser diferente. E aí a gente teve isso daí. Que é um case diferente também. É uma estrutura diferente. Mas eu já vi também, aqui tem um outro som julgado aqui que eu tenho. Essa daqui eu acho que envolvia até o Transurb. É um recurso extraordinário, 88.407. Existências de assaltos diuturnos a coletivos na região em que a firma explora sua atividade lucrativa. Quer dizer, na medida em que o Transurb ou algum outro ônibus é sempre roubado no mesmo lugar, a empresa deveria agir para evitar passar ali ou tomar algum outro tipo de precaução, porque ali já não é mais uma eventualidade, é certo que vai ser roubado. Então, aí ela já seria responsável. Nós temos um caso agora aqui. Dá para tentar costurar, sim. Foi semana passada, mataram uma estudante, né? Ali numa parada de ônibus no Cristal, né? Deram um tiro nela e ela estava ali esperando o ônibus. O pessoal já disse, essa parada que fica aqui do lado do shopping é batata. Direto tem gente sendo roubada ali, porque sabe que vem do shopping e tal. Se nada é feito nisso, se nada é comunicado, me parece que existe uma omissão. Deixa assim. Não dá para deixar assim. Eu não estou dizendo que o Estado é um segurador universal. Eu fui assaltado ali num canto que nunca tem assalto. Mas na medida que sempre ocorre, tu tem que tomar uma precaução. Diferente a ideia. Teve um outro aqui, STJ, RESP 168985. Incêndio ocorrido no interior do coletivo derivado da combustão de material explosivo carregado por passageira que adentrou o ônibus, conduzindo pacote de volume expressivo, cujo ingresso se deu excepcionalmente pela porta da frente, mediante prévia autorização do motorista. Acho que isso aconteceu ali em Rio Grande. Cidade pequena, né? O pessoal se conhece.
a passageira entrou no ônibus carregando toner. Sabe esses toner de Xerox? Altamente combustível, aquilo ali. Ela entrou carregando toner. Nem podia, né? E o sujeito disse, não, pode entrar. Mas então faz o seguinte, tu te senta lá e deixa aqui do meu lado, né, que aqui vai ficar cuidado. Qual é o lugar mais quente do ônibus? Embaixo do motorista, que é onde está o motor. O motor não está lá no fim, está no início. Explodiu. Explodiu. Teve gente que morreu, gente que se queimou. Tá? Então, tem, né, aqui uma série de questões. Uma outra aqui também, ó. Existe o direito à ação regressiva, artigo 735. Quer dizer, à medida em que um caminhão bate no ônibus e o ônibus tem que se entender com o seu passageiro, porque é uma atividade de risco e responsabilidade objetiva, nada obsta a empresa de ônibus entrar com uma regressiva contra o motorista do caminhão. Natural. Culpa exclusiva da vítima é trabalhado normalmente como força maior. Culpa exclusiva da vítima. Quebraria o nexo causal. O melhor exemplo que a gente tem de culpa exclusiva da vítima em se tratando de transporte é o chamado surf ferroviário. Por mais que tu tenha o pessoal ali para impedir, a gurizada que é emoção, vai em cima daqueles trens, né, interurbanos, ou morre queimado por eletrocução, né, simplesmente desaparece, né, toma uma descarga horrorosa, ou numa freada, né, é jogado longe e vai morrer igual. Então é algo altamente perigoso, né, que não deveria ser feito. E aí não tem o que fazer, né? Não tem como responsabilizar o transportador por esse tipo de ocorrência. Isso aí eu disse. Exatamente. Você paga o preço da idiotice. Né? Pergunto para vocês, alguém ficou com alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida aqui? Eu tenho aqui livros, se vocês quiserem, eu tenho 4. Tem, claro, certinho. Caso vocês tenham interesse, tem um livro meu, esse daqui. Eu estou dando aí para os alunos que vêm nas aulas. E é sobre justamente o direito do consumidor, contratos em termos de saúde, bancários, proteção do idoso. Nós falamos bastante sobre isso.